queria falar para vocês da importância dos atos do próximo dia 20, dia de luta do povo negro, né? E eu queria começar destacando o seguinte, que enquanto todo um setor da esquerda quer transformar o dia 20 simplesmente num dia de festa, num dia de campanha eleitoral, né, esquecendo da situação de crise no país, eu queria começar destacando, a produção tem imagens aí para colocar para a gente, né, a situação, que é a situação do golpe de Estado, essa situação de crise econômica, justamente quem é mais atingido por essa situação não é outro senão o povo negro, o povo trabalhador. É o povo negro que sofre o massacre da Polícia Militar, que no ano passado matou mais de 6 mil pessoas, dos quais mais de 70% eram negros. São os negros os maiores atingidos pelo desemprego, né, pela situação de retrocesso da economia, né? Tanto os homens e as mulheres negras são vítimas dessa situação. São os negros que sofrem com o rebaixamento de salário, com a fome, que atinge hoje a mais de 120 milhões de brasileiros. Então, essa imagem aí é muito importante, porque nos lembra também que no Brasil nós temos uma ditadura que mantém preso mais de 800 irmãos trabalhadores, né, em sua mais de 75% negros, como parte de um regime ditatorial, onde os maiores ladrões do país, os banqueiros, os grandes capitalistas, aqueles que roubam o nosso petróleo, eles estão em liberdade, enquanto gente que muitas das vezes pega aí num supermercado um pacote de bolacha, é levado para a cadeia e tem juiz fascista, né, juiz nazista, que diz que é a mesma coisa. Bom, então os negros que nesse último ano tiveram um papel fundamental na mobilização dos trabalhadores. A gente lembra, por exemplo, que em maio, essa imagem aí nos remete ao Rio de Janeiro, a favela do Jacarezinho, onde, mais uma vez, a população pobre e negra moradora daquela comunidade foi vítima de um massacre por parte da Polícia Militar, cuja especialidade é matar a população pobre, trabalhadora e negra do país, né? E os negros saíram às lutas. E a luta dos negros e dos trabalhadores da esquerda levantaram uma grande mobilização no país. Levaram às ruas centenas de milhares de pessoas. Agora, estão querendo sepultar essa mobilização. Estão querendo transformar o dia 20 de novembro numa espécie de velório para acabar com a mobilização pelo Fora Bolsonaro. E isso é feito claramente por aqueles setores que não querem luta nem dos negros, dos trabalhadores, da juventude, de ninguém, porque eles estão do lado de uma aliança com a direita golpista. São setores, por exemplo, que defendem o Alckmin como vice do Lula ou outro golpista qualquer contra o povo. Por isso, companheiros, dia 20 de novembro, o chamado do Partido da Causa Operária, do Coletivo de Negros João Cândido, da Corrente Sindical Causa Operária, de todo o setor classista do Bloco Vermelho, é que a gente saia às ruas para realizar uma grande mobilização, para levantar um programa em defesa das reivindicações do povo negro, como é o caso da defesa do fim da PM, dissolução da Polícia Militar, o fim do desemprego com a redução da jornada de trabalho para garantir emprego para a população negra e trabalhadora, o pagamento de auxílio emergencial, que deveria ser de um salário mínimo, para evitar que a população morra de fome. Essas e outras reivindicações precisam ser levantadas com força, com vigor pela população negra e trabalhadora. É preciso passar por cima daqueles que querem encerrar a mobilização dos trabalhadores para fazer campanha eleitoral para a direita. E nós achamos também que os negros têm que ter uma reivindicação diante da crise política e da situação eleitoral. Por isso, nós defendemos que o movimento negro, que é a esquerda, defenda a candidatura de um vice negro para o ex-presidente Lula. Um trabalhador, um homem de luta, um representante da luta dos trabalhadores. Ao invés de um vice que teve do lado do golpe, um vice que tenha lutado contra o golpe. Ao invés de um vice que tenha ajudado a derrubar a presidenta Dilma, um vice que tenha lutado contra a derrubada da presidenta Dilma. Como é o caso, por exemplo, do companheiro João Paulo, do MST. Ou, né, da companheira secretária geral da CUT, né? É preciso levantar um nome, e o movimento negro tem que ter posição. Não se trata de, no 20 de novembro,
fazer campanha simplesmente, né, pela eleição de esse ou aquele deputado. Né? É o caso de defender a candidatura de negros combativos, de luta, que lutaram contra o golpe, que lutam pelas reivindicações dos trabalhadores, como a companheira Carmen Foro, companheiro João Paulo, outro nome debatido entre a esquerda, entre o movimento negro. Isso como parte da luta por um governo dos trabalhadores, porque não basta eleger Lula, é necessário lutar por um governo dos trabalhadores da cidade do campo, um governo sem golpistas, sem patrões, um governo de maioria negra, um governo que represente, de fato, os interesses do povo brasileiro. Nesse sentido, nós chamamos vocês a saírem às ruas junto com o Bloco Vermelho, junto com a bateria Zumbi dos Palmares, nesse dia 20 de luta, e não aceitar que o dia de luta do povo negro seja transformado num dia de campanha eleitoral de vigaristas sustentados com o capital imperialista, de organizações ligadas à CIA, de organizações ligadas aos inimigos da luta do povo negro, organizações que defendem a repressão ao povo negro e trabalhador. Dia 20, todas as ruas, por fora Bolsonaro, Lula presidente por um governo dos trabalhadores e de maioria negra e em defesa das reivindicações do povo negro trabalhador. Esse é o nosso chamado e